Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um super episódio do Mentes Legais. Você já sabe, mas não custa repetir, o seu podcast que busca receber pessoas inspiradoras com trajetórias brilhantes que você merece conhecer. E marcada pela empatia, coragem, compromisso social e alegria, a nossa convidada de hoje traduz a frase de Marta Medeiros: há uma regra de decoração que merece ser obedecida. Para onde quer que se olhe, deve haver algo que nos faça feliz. Acima de tudo, ela é uma pessoa do bem e que faz o bem. Ariana, mãe e kardecista, assistente social e pós-graduada em psicanálise pela UF, ela é conhecida por sua dedicação incansável ao cuidado com o próximo, o que é uma verdadeira inspiração para todos que cruzam o seu caminho. Sua história toca diretamente a alma de quem pode conhecê-la. Idealizadora e presidente da Associação Irmãos da Solidariedade, que há 37 anos atua no acolhimento, prevenção e tratamento de portadores do vírus HIV, sua história se confunde com a da instituição. A única do estado do Rio com pacientes residentes e uma das poucas do país que segue de portas abertas no apoio. Sua atuação e a da própria entidade se pautam pela inclusão e respeito às diversas crenças religiosas, políticas ou ideologias. O foco está no ser humano e em sua dignidade, lembrando a todos do poder transformador do amor ao próximo. Seja muito bem-vinda ao Mentes Legais, Fátima. Obrigada a você, já fico emocionada com essa introdução aí. Obrigada, Léo, obrigada, Matheus. A gente agradece. Tá, de coração mesmo. A gente que agradece a receptividade de estar aqui conosco. Quando a gente se reúne, né, Léo, para poder fazer os briefings dos episódios, a gente, desde que iniciou esse projeto, sempre teve seu nome em mente para que a gente pudesse estar falando de você, mas acima disso, né, como a gente conversou, sobre a associação, né, sobre o trabalho que aqui é desenvolvido, que muitas pessoas conhecem, mas a gente sempre acha que mais pessoas ainda têm que conhecer, né? É uma necessidade de divulgar um trabalho tão bonito que você desenvolve há tanto tempo, né? É verdade, sobrevivendo esse tempo todo. Pois é, sem sombra de dúvida. E aí, justamente por isso, é impossível a gente não iniciar fazendo aquela pergunta, né, que você vai nos contar de uma história que a gente já tem ciência, mas que para quem está nos assistindo é muito interessante que possa conhecer. O que te levou a fundar a Associação Irmãos da Solidariedade? Verdade, isso aí é uma pergunta que todos fazem e é muito curioso, porque eu, sendo assistente social, um dia eu sempre prestava socorro a alguém que batia na porta, tipo assim, fazia um exame, encaminhava e tal. Um dia bateu uma mulher na minha casa do nada e disse para mim que ela estava assim com uma diarreia e tal. E eu prontamente levei essa pessoa no pronto-socorro. Chegando lá, foi medicada e tudo, melhorou, graças a Deus. E eu pensei assim, mais uma que eu ajudei. Daí a pouco, daí umas 3 semanas, bate ela novamente. Enfim, estava com infecção no ouvido, tratamos essa infecção, levei novamente no pronto-socorro. E, ok, essa pessoa sumiu, vamos chamá-la de Maria, por questões que ela tem filhos hoje, inclusive muitos trabalham até próximos a mim, e por respeito, né? E que tem muitas pessoas que preferem esse anonimato, apesar de ser uma história até muito bonita, né? E quando eu não aguentava mais essa ida e vinda, levei para um amigo meu chamado Paulo Gustavo, que até faleceu agora. Ele falou assim, eu não aguento mais, porque eu sempre estava lá, enchendo a paciência deles. Vamos fazer um teste de AIDS, só falta fazer um teste de AIDS, porque tudo já fizemos e não dá nada, e ela retorna, não dá nada. E eu falei, que isso? Teste de AIDS? Isso aí é coisa de homossexual, isso aí não vai dar nem mulher, olha só. Né? Naquela época, imagina, a AIDS tem 40 anos, vai fazer 37 que eu estou... A gente tem que contextualizar que isso tudo aconteceu nos anos 80, né? Exato. Sem informação. Sem nada, formação sem nada. Enfim, fizemos o teste. Eu, prontamente, na minha cabeça, nada, né? Quando chega
o teste, vem ela, linda, tipo assim, olha, Fátima, graças a Deus, não deu nada, deu positivo. Eu, naquele momento, gelei, porque eu já tinha limpado a secreção dela, ela já tinha desmaiado, eu já tinha colocado ela na cama da minha filha. Toda essa questão veio na minha cabeça de uma maneira muito agressiva, assim. Eu falei, eu já estou contaminado, contaminei meu espírito, não tinha nada a ver. Já contaminei o meu ex-marido naquela época e tal. O que você está fazendo? Olha só, foi aquela confusão danada. E o teste levava 6 meses para fazer. Olha só, uma coisa que hoje você faz em questão de segundos. Levava 6 meses, não era feito aqui. Isso levou 6 meses e eu falei assim, gente, eu não vou deixar essa pessoa assim. Parece que bateu uma coisa em mim de uma maneira que até hoje eu não consigo explicar. Eu fiz o teste, meu ex-marido fez o teste, graças a Deus nada. E eu, na época, Nélio chegou depois, inclusive a casa foi primeiro, depois Nélio chegou, aquela coisa toda, e ela foi para o Ferreira Machado, na DIP. Quando chegou no Ferreira Machado, eu encontrei mais 3 pessoas que tinham o vírus, não tinha para onde ir. Pelo amor de Deus, ajuda a gente, que a gente não tem para onde ir e tal. Eu louca, eu não sei o que me deu, Matheus, na época, aluguei uma casa, botei essas pessoas lá. Eram 3, daí a pouco começou 5. Sabe essas coisas inexplicáveis? Por isso que eu creio, né, que são missões, missão é para um Chico Xavier, são tarefas que são mandadas pelo plano espiritual para você. Eram 5 pessoas. E nisso, Maria hospitalizada e tal, e eu lá cuidando e vindo para cá e para lá. E não tinha... O AZT estava chegando. Foi assim, eu marquei essa data. Foi na mesma época que Cazuza, e ela chegou a óbito na mesma época que Cazuza e não teve nada. Cazuza, graças a Deus, teve todo o recurso, né? Até de tomar coisas no exterior e tudo. Enfim, essas pessoas ficavam nessa casa que eu aluguei, montei a casa e ficamos no Parque Nova Brasília, escondidinho e tal, eu indo lá, apesar de que a vizinhança, que negócio é esse, né? Eu chegava de carro, botava, o que acontece aqui nessa casa? E naquela época, as pessoas, você olhava para as pessoas, você via, né? Aquele emagrecimento, aquele sarcoma, aquela pele escura, aquela coisa toda. Não demorou muito tempo para que essas pessoas... para que nós ficássemos assim, marcados. Começou assim, eu abri uma conta no açougue, eles pegavam carne, pegavam tal, e eu pagava toda semana. E eles colocavam lixo para o porco. E nessa época começou assim, olha, Fátima, o cara não quis pegar o lixo, não, a lavagem para o porco. E eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Mas sabendo que era aquela coisa que ninguém passava, era aquele preconceito. Ainda mais na época aqui. Na época, hoje ainda existe, entendeu? A coisa é meio velada, mas existe, sabe? E foi aí que o proprietário me pediu a casa, porque ele descobriu que tinha gente com AIDS lá, eu falando que não era nada disso e tal. Me deu 5 dias para sair. E eu falei, gente, para onde que eu vou levar essas pessoas? Não tem como, já eram 6, assim, sabe? Sabe aquela coisa que foi surgindo? Eles tinham o Alto do Ferreira Machado, não tinha para onde ir, me procuravam. E aí eu liguei para Jofre Imóveis, um amigo, que eu quero mandar até um beijo para ele, que há muito tempo que eu não o vejo. Ele tinha imóveis e falou assim, Fátima, eu tenho uma casa no Jardim Carioca, eu vou emprestar a você. A casa era muito pequenininha aqui. E aí eu cheguei, peguei as 5 pessoas, trouxe para cá. Mal cheguei aqui, ficaram sabendo, fizeram um abaixo-assinado para me tirar. Eu fiquei louca na época, porque era assim a passagem do governo Garotinho para Sérgio Mendes. Eu já havia procurado o Garotinho na época para alugar uma casa e tal, mas aí não deu certo. E Sérgio Mendes já estava no poder. E eu fui até ele, falei, pelo amor de Deus, você me ajuda porque é essa situação, eu não tenho para onde levar essas pessoas, e a gente está aqui. E ele veio aqui e desapropriou essa casa. Aí eu falei assim, bem, daqui ninguém me tira mais. Pode não passar na calçada, pode fechar, pode tudo, que não me tiram mais. Isso aqui era muito pequeno, isso aqui era uma chácara.
E eu, com recurso próprio, ajuda de poucas pessoas, que minha família tem empresa de construção civil, eu mesma, isso tudo que está aqui, eu fui arquiteta, imagina. Fui chegando para lá, chegando para lá, chegando para lá. Tive ajuda na época de uns funcionários da Petrobras, do Banco do Brasil, que ajudava com kit, ajudava com ticket, né, refeição. E fui indo, fazia palestra em troca de alimentação. E é uma coisa, Matheus, que eu vou te contar que é assim, eu não sei de onde eu arrumei força. Porque quando eu chegava aqui, tinha 2, 3 pessoas mortas. E eu tinha que pegar essas pessoas praticamente sozinha, e com os outros já magos, era um cenário de terror mesmo. E ninguém queria ajudar, e todo mundo passava longe, ninguém queria saber. Então, a coisa começou nesse momento, e se você perguntar como que eu vim até hoje, eu vou dizer para você que eu não sei. Eu vim mesmo movida pelo amor, pela trajetória dessas pessoas, com respeito a essas pessoas e da dignidade. Na época, Elimar Santos fez 2 shows, nós compramos jazigos, nós temos 24 jazigos, todo direito, porque assim, se eu não posso dar dignidade, eu não vou fazer isso aqui um depósito de pessoas, claro. Jamais. Eu falo para todo mundo aqui a regra é assim, o que você faria para o seu pai se estivesse aqui? O que você faria para o seu irmão se estivesse aqui? O mínimo é esse olhar de empatia, de estar no lugar do outro. E foi assim que tudo começou. A Maria foi embora, no mesmo ano, tem até o atestado de óbito dela ali, no mesmo ano que Cazuza. E enquanto ela, nesse pouco trajeto, né, de 2 anos assim, que ela sobreviveu, foi uma coisa assim que não tinha noite, não tinha dia, e foram chegando as pessoas das mais diversas, as pessoas assim, de nível social mesmo, que saíam da cadeia, que saíam, sabe, que não tem referência familiar, não tem nada. E com a ajuda de um prefeito, de outro prefeito, eu fui botando equipe multidisciplinar como nós temos aqui, sim, sabe? Com a ajuda da comunidade, que se eu gritar que falta pó de café, eles dão, sabe? Eu vivo assim com pires na mão de alguma forma, porque agora mesmo cheguei aqui, Fátima, é assim, eles estão sempre assim com medo quando acontece alguma coisa em alguma gestão, eles estão sempre assim, Fátima, pelo amor de Deus, para onde a gente vai? Tipo, sabe? Eu falei, não, enquanto eu for viva, a gente vai estar brigando por isso aqui. Entendeu? Então são questões assim, e foi assim que começou, respondendo a sua pergunta. Sim. Senão só eu vou falar. Não, é porque por aí a gente vai. É porque a história, de fato, é uma história rica de acontecimentos, é uma história que daria, de fato, o filme, uma série, né? Até você falar, porque é uma luta, né? Acho que, resumindo muito, isso. O que é impossível de resumir é uma luta, né? E é uma atuação que você, assim, pelo que a gente escuta, é pautada unicamente no amor. Não tem outra justificativa. E assim, interessante é que disso tudo, né, apesar de hoje a gente ter muito mais avanço, muito mais informação, né, as pessoas estarem muito mais conscientizadas, mas a gente ainda vê que o preconceito é um grande problema. Você não tem noção. Né? E aí, assim, você, com toda essa vivência que tem nessa sua atuação, acha que o preconceito ainda é pior do que a doença? Eu acho, ainda. O preconceito é da alma. Exato. A doença, você, graças a Deus, hoje você tem um medicamento. Mas se você tem um medicamento e não tem a comida, esse medicamento não funciona. Se você tem um medicamento, você não tem o acolhimento, não funciona. Então, é muito complicado fazer esse equilíbrio, porque o preconceito muitas vezes é velado. Sim. Sabe? E também eu acredito que a sociedade, de um modo geral, não quer ver. Ninguém quer ver. Fecha os olhos. Fecha os olhos. É como se fosse, é como se fizesse parte da paisagem, sabe? Sabe aquela coisa? É uma coisa que está é comum. É comum. E a gente não precisa... Sabe? É o outro. É com o outro, não é comigo. Exato. Porque até hoje as pessoas perguntam se eu tenho alguém na minha família com AIDS, se eu tenho AIDS. No início, se você andasse comigo, as pessoas falavam,
fulano tem AIDS, porque estava andando comigo. Eu era aquela referência negativa. Um ponto de referência. Meus filhos sofriam muito preconceito, eles nem sabiam o que era, mas naquela época a questão do preconceito foi o mínimo para mim, foi uma coisa tão assim que eu não dava muita confiança. As dificuldades eram... Dificuldades eram muitas, sabe? Para você ver, cada pessoa tem uma história, cada pessoa... Uma trajetória diferente. As pessoas têm uma história, as pessoas têm uma vivência, as pessoas trazem consigo aquilo que difere uma da outra, que são as vivências dela, sabe? E eu sou muito apaixonada por esse trabalho de estar com o ser humano, de conhecer esse ser humano, de saber de onde ele veio, por que levou. Então, aqui, assim, as pessoas são diferentes, a vivência é diferente, mas no fundo elas se encontram, o abandono social, o abandono familiar. Esse é um grande problema que a gente tem hoje. Sem dúvida, porque infelizmente essa questão do abandono familiar, né, isso é uma coisa que certamente existia naquela época, e das coisas que mudaram, essa talvez nem tanto. Não. Né? Isso hoje ainda seja algo que continua acontecendo. Continua acontecendo. Perde a referência familiar de uma maneira que, assim, não é questão de julgar, eu acho assim, você pode ter seus conflitos com sua família e tudo, mas quando você está doente, quando você se encontra doente, é tão triste, né, você virar os olhos para esse filho, para esse irmão, para esse amigo. Nunca ninguém veio procurar um corpo nessa casa. Nunca. Sabe que é nunca? Nunca. Às vezes eu falo com Renata, que é minha assessora, é minha assistente social, é minha amiga, é minha filha. Eu falo assim, o que me dói é essa questão. Nunca, nunca. Gente, 37 anos vai fazer agora em julho. Nunca ninguém falou assim, meu pai esteve aqui, meu pai morreu, meu irmão. Nada. E é triste quando você se depara com essa realidade, porque você vê quão o ser humano é mesquinho, assim, às vezes, né? E a vida passa tão... A vida passa, é tudo tão transitório, a gente não vale absolutamente nada. Sabe o que é nada? Nada. Entendeu? E não adianta falar, porque você só vai sentir na pele quando você passar. Passar pelo problema. Sabe? E essa questão aqui na instituição, ela é muito preservada. O outro, esse acolhimento, essa empatia de você ser lugar. Tipo assim, o mínimo que a gente pode fazer, não deixar ninguém em fezes, jogado, sabe? Essa dignidade, até na hora de enterrar, dar dignidade a essas pessoas. Pode falar. Não, fala que senão eu não falo não. Fala que senão eu vou deixar, porque é tanta coisa. Mas tem até a ver com isso que você está falando, porque assim, a gente conhece, né, a questão do trabalho, sabe essa questão da empatia, do acolhimento e da dignidade. Que são situações que vêm da alma das pessoas, né? De cada um. Né? Vão proporcionar ou não vão. Muito embora respeito minimamente deveria ser um protocolo para qualquer ser humano. Né? Agora, dentro dos serviços assim, específicos aqui da casa, hoje, como que ela funciona hoje? Porque começou, como você falou, de uma forma. Uma casa menor, com menos pessoas, e hoje ela está muito maior e oferece muitos outros tipos de serviços que no início não tinha. Hoje, o que você tem aqui que a casa oferece, né, para esses pacientes, e quais são, na realidade também, as dificuldades atuais que você ainda continua enfrentando nesse serviço? Continuamos. Olha só, nós temos infectologista, nós temos psiquiatra, nós temos enfermeiro 24 horas na instituição, nutricionista, psicólogo, psicanalista, assistente social, temos toda essa equipe que faz com que nós temos fisioterapeuta, que faz com que essas pessoas tenham, assim, a leveza de estar no lugar que nós temos dentistas. Então, funciona 24 horas. Aqui a pessoa fala assim, eu posso visitar? Não tem, tipo assim, hora de visita. A hora que você chegar aqui, você vai conhecer a instituição. Virou isso aí, virou um hospital junto com uma casa, junto com uma residência, junto com um lar, que nós procuramos dar. E as dificuldades são a mesma, né? Nós hoje temos 50 mil reais que a prefeitura nos dá, 32 mil reais que nós recebemos da
do governo federal e só. Temos os carnezinhos que muitas pessoas ficam por carnezinho, e fora isso nós temos assim uma ajuda da comunidade. Agora mesmo nós temos os alunos da UENF que veio visitar a instituição, estamos fazendo uma palestra lá com o enfermeiro e eles trouxeram leite. Então a gente está sempre pedindo o que chegar, o que a pessoa tiver em casa, entendeu, Matheus? Que seja digno. Sim. Porque eu acho que você tem que doar aquilo que serve para você. Não, eu tive essa conversa ontem, inclusive. Por exemplo, serve para você, mas infelizmente você não tem noção. O olhar das pessoas. Se tem uma camisa faltando um botão, nós vamos colocar, mas as coisas rasgadas, as coisas que não tem, mas é uma falta, desculpa, mas eu acho uma falta de respeito, sabe? Porque o outro tá naquela fragilidade, você dá uma coisa toda rasgada, tô querendo dar um sofá, tá todo rebentado. Que você não usaria. Eu não usaria. Então, eu falo muito sobre essa questão e deixo muito à vontade as pessoas chegarem aqui e ver essa realidade nossa de perto. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você vivenciar. O dia a dia é diferente. E como eu te falei, tá difícil, tá. Eu faço mágica, faço. Porque além dessas pessoas, eu tenho 15 pessoas com carteira assinada. Pessoa da limpeza, pessoa da cozinha, que aqui é 24 horas. Para manter a própria dia a dia da instituição. É 24 horas, aqui funciona 24 horas. Então é sobre essa questão desse olhar, que muitas vezes eu faço questão que a pessoa venha conhecer, a escola, o auxiliadora nos ajuda muito, sempre a irmã Soraya, agora continua com a Beth Landim, com a diretora a irmã Ana, né? Também tem uma trajetória muito bonita. Tem, sempre conosco. Por exemplo, falta toalha de banho, eles chegam juntos. Isso aí há muitos anos. Sim. Há muitos anos mesmo. Praticamente desde que começou, porque meus filhos estudavam lá e tal. Então, era uma coisa assim mais que... E já tinha aquele olhar, ela vinha aqui, eles vinham aqui visitar muitas vezes. E até hoje, né? Então, fixo de ajuda, hoje, eu só tenho o Colégio Auxiliadora, que é nosso parceiro de socorro. Entendeu? Agora, uma coisa muito interessante que a gente havia conversado antes mesmo, né? A gente vinha aqui ter essa oportunidade de conversar com você, é que a sua trajetória pessoal se confunde muito com a trajetória da própria instituição. Sim. Né? E nos despertou muita curiosidade em saber se houve algum momento específico que você teve essa sensação de que a sua história pessoal tem essa ligação profunda com a da própria instituição mesmo. Mas isso talvez tenha te impactado emocionalmente. Eu era muito nova, e como eu te falei, quando surgiu isso tudo, eu fui numa emoção, numa coisa de querer acolher, que foi sobrenatural, assim, sabe? Foi uma coisa que os meus filhos, como eu estava falando antes, eles cresceram aqui na instituição, eles cresceram vendo isso, sabe? E como eu te falei, a própria minha vida pessoal, de ser sócia de uma empresa, sabe? Deixei com o filho, deixei tudo para poder estar aqui nessa condição de total, tipo assim, não tem 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, a hora que for, eu estou sempre ligando, sempre sabendo, sempre perguntando. Então, essa questão da minha vida, até assim, na época, o ex-marido, larga isso, o filho, até hoje, mamãe, para, mas não tem como. Isso já está dentro de você. Eu não tenho como que eu vou dar as costas e deixar 36 pessoas e mais umas 40 que nós assistimos, tipo, sabe? É uma coisa que eu fico perguntando, aí fala assim, e seus filhos? Ninguém quer saber, e a Anitta, minha mais nova, não vai ficar? Eu falo assim, gente, isso aí é meu, eu não posso transferir para os meus filhos uma coisa que não é uma empresa, não é, sabe? Isso aí deveria ter da alma deles, mas já que eles quiseram seguir outros caminhos, né? Embora minha filha esteja aqui, faz a oração, a gente tem uma sala de oração aqui, ela faz o estudo kardecista aqui na instituição, mas tem a vida dela, tem uma vida dele. Então, é sobre essa tarefa que eu te falei. E eu acho também, Matheus, que eu te respeito. Eu sou católica, tipo assim, estudo, primeira comunhão, mas eu me apaixonei pelo kardecismo. Então,
isso tudo, desde 16 anos que eu estudo kardecismo, então isso tudo foi muito, muito devido à influência que eu vi ali, que eu aprendi, do que eu aprendi. Essa questão do evangelho, o amor, isso está muito ligado. Ligado assim, essa coisa, por exemplo, qualquer religião pode vir aqui. Nós temos um grupo que funciona 2 vezes por semana. Mas se vier, venha na hora desse grupo, porque aqui a gente não fala. Por exemplo, você é assim, você tem que mudar. Você não pode ser homossexual, você não pode ser transexual, você não pode... Não, aqui a gente fala de amor, aqui a gente fala de agradecer o pão nosso de cada dia, que a gente estuda o evangelho, a gente toma o passo. Então, é assim, a gente falando assim, muitas pessoas pode não entender, porque quando a gente fala de espiritismo, a pessoa pensa que é outra coisa, mas é sobre o kardecismo em si, entendeu? Então, isso tudo teve muito a ver com essa questão da doutrina. O próprio entendimento da doutrina. Porque como que uma coisa bate para você e você foge? Eu não quero entrar muito assim, se no plano espiritual eu escolhi uma coisa para estar aqui, como que eu vou fugir disso aí? É muito complicado quem não entende, mas quem entende vai me entender perfeitamente essa questão. Claro. Sabe? Porque muitas vezes a gente chega nessa terra, você dá um desvio da proposta que você veio fazer. Eu não sei se é isso... Sai do propósito. Sai do propósito. E eu não sei, mas só pode, porque do nada uma questão dessa virar uma obra dessa. Ou entra no propósito, como foi o caso. Entendeu como? Uma instituição dessa, graças a Deus, eu sou muito respeitada em Campos, graças a Deus, eu falo para meus filhos, não quero deixar nem ouro nem prata, quero deixar minha história. Isso. É a minha história que eu quero deixar para vocês. E a minha história é essa aqui, de luta, de preconceito, e não só disso, porque junto, lá atrás, eu comecei a fazer um trabalho com os sexualmente discriminados, com os transexuais, com os homossexuais, que não tinham uma voz naquela época, entendeu? Era até apedrejado. Os transexuais, para sair na época, eles eram apedrejados. Foi através do trabalho que eu comecei a fazer que essas pessoas começaram a poder sair de dia para comprar suas roupas, para poder fazer. Era tudo muito marginalizado, como é ainda até hoje, entendeu? Mas hoje eu acredito que tem um outro olhar. Como eu estava falando com vocês, a minha assessora é transexual, graças a Deus conseguiu adequar o nome. São todos direitos que vão adquirindo, não só ela e outras pessoas, sabe? Hoje, assim, eu tenho um título que eu me orgulho muito, que eu falo para ela, sou rainha gay, rainha transexual. Isso me orgulho porque eu sei que é sincero, entendeu? Que eu sei que é uma coisa muito sincera. Então, e junto a isso, Matheus, você vê que eu falo, não deixo você falar, né? Não, mas é... Não, é entrevistado. Você que a gente quer ouvir, a gente quer ouvir, eu sei, né? Dando uma coisa na outra, gente. Mas eu converso é isso. Não está sendo bate-papo. Não. Entrevista, a gente Então foi isso aí que também eu tive muito orgulho de estar tendo essa trajetória, de estar fazendo uma inclusão dessas pessoas que antes eram muito marginalizadas, mas hoje, graças a Deus, tem um leque, tem outras instituições que abriram aí para poder estar recebendo. Mas de toda forma, é literalmente fazer a diferença na vida das pessoas, né? O Evangelho diz que se a gente puder fazer diferença na vida de uma pessoa que seja, pois é. a gente possa estar fazendo. Além de quantas que a sua trajetória esbarra, como você falou, não que tenha sido algo planejado. Não. Foi acontecendo. E assim, já fui muito convidada para entrar na área política. Posso imaginar. Você não tem noção. Posso imaginar. Só que para mim, sabe, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos aqui, nossa bandeira é da solidariedade, apesar de que tem um partido chamado Solidariedade, né? Então hoje ficou... Mas assim, todas as pessoas podem adentrar o portão, pode chegar, sabe? Até porque somos seres políticos. Somos nós. Não, isso aí eu falo. Político partidário já exatamente. A gente precisa ter. Até para comprar que você exerce. Um pãozinho de estar fazendo política. O que você exerce é uma política social, né? Mas é uma política. Agora, essa questão de vincular a determinada sigla, vamos colocar assim, né? Realmente
pode vir a comprometer um Não, né? não, jamais, porque seria uma coisa que ia estar fugindo do meu propósito, sabe? Contra o... Mas a gente, nossos portões são, o portão da instituição está aberto a todas as pessoas, sejam elas de qualquer classe social, que queiram conhecer o trabalho de fato, que queiram ver como é a história, que queiram conhecer as pessoas que estão aqui. Porque fora essas pessoas que residem aqui, nós temos mais umas 60 assistidos. Pessoas que vêm ao dentista, que vêm ao infectologista, que vêm só para desabafar, que vêm para contar uma sua história. Porque hoje em dia as pessoas estão muito carentes. Ouvir também é muito importante. Sabe? Porque às vezes tem muita gente querendo falar e só de você falar, acho que isso já te ajuda muito. Esse é o mal do nosso tempo. É o mal do nosso tempo. Em todas as A esferas. gente não tem tempo para nada. Mas Ou não separa. não separa. Mas eu pensando aqui agora, eu falei para você, não sabia o que Deus queria comigo, né? Nessa jornada. Mas hoje eu sei. Porque eu tive uma filha daqui. Então, eu começaria tudo de novo para ter a minha filha. Que é uma história incrível. E eu fico... Quando eu falo da minha filha, eu me emociono, mas é uma coisa assim que não tem para onde fugir. A minha filha nasceu aqui, soro positiva, dependente química de crack. Eu nunca vi, nasceu abaixo do peso. O Pedro Henrique, aquele juiz maravilhoso, que eu tenho o orgulho de ter tido ele aqui, junto com as mães que deixavam os filhos. Só que a Anitta foi diferente, assim, já começou diferente. Porque como ela nasceu com pouco peso e fazia abstinência, que ele praticamente fazendo aquela abstinência horrível de crack, a mãe usou crack até na véspera dela nascer. E ela nasceu positiva, eu corri com a mãe de madrugada e tal, para fazer cesariana, porque ela já estava quase parindo. E, infelizmente, você sabe como que é, as pessoas não estão aí. Tá? Não tira. Falei, não, pelo amor de Deus, faz cesariana. Eu com um remedinho de Anitta lá, na mão, porque tinha que dar esse remédio na hora que ela nascesse. Eu que dei o nome a ela. E quando ela nasceu, ela foi direto para a UTI neonatal. E tipo assim, vai morrer, não vai morrer, aquela coisa toda. Nasceu com muita... Eu nunca vi, eu acho que vocês nunca vejam uma criança que a mãe tenha sido usuária de crack. Como que essa... Gente, a abstinência, a vontade de pegar a droga, que tremia tanto. Na mãe... Não, da criança. Tremia tanto que era uma coisa que você não tem noção como que essa criança nasceu. Ficou quase 2 meses na UTI neonatal. Pedro Henrique, fui buscar ajuda com ele, falei, não tem como que essa criança ir para o abrigo, porque vai morrer, vai sair de lá, vai morrer. A mãe foi embora. Vai morrer, deixa ficar na instituição quando sair. Porque assim, então ele deixou, porque aqui não é lugar de criança, até porque são pessoas completamente, sabe, que, né, de um perfil que não dá para... E eu falei com ele, que essa criança não vai viver lá, porque ela nasceu com HIV1, HIV2. E ele deixou ela ficar aqui. E a menina, e eu me apaixonei pela menina por mim, tipo assim. Mas eu falava assim, gente, eu não posso adotar. Quando fez 6 meses, Luísa, minha filha, falou, mãe, adota a Anitta. Eu falei, eu não posso. Eu não tenho idade mais para adotar a Anitta. Estou com 50 anos, como que eu vou adotar a Anitta? Essa menina não tem esse direito, né? De ter uma mãe que daqui a pouco não vai poder criá-la. Enfim, ela ficou aqui na instituição, teve o PAD, teve enfermeiro 24 horas, teve tudo e tal. Quando ela estava com 1 ano, o Pedro Henrique foi transferido e vieram pegar a menina. Aqui outro juiz, né, mandou pegar a menina no meu colo.
a menina para ir para o abrigo. A menina teve uma imunodepressão em 4 dias, foi quase a morte. 11 horas da noite, assistente social, todo mundo me procurando, porque a menina estava morrendo. Eu cheguei lá na CUTI, quando a menina estava, eu falei, cadê o amor da madrinha? Que eu sou madrinha dela, que eu quis batizá-la, porque com medo, né, de alguém. A menina viveu. Tá todo mundo lá no Beda, que inclusive eu tinha transferido para lá, e depois ela com 1 aninho, eu fiz um planinho de saúde para ela. Tá Carla Gasal, que inclusive é minha prima, presenciou tudo isso. A menina viveu. Dali para lá, eu falei assim, minha filha, não tem como. Não tem como. Ela saiu do hospital, não foi para o abrigo mais, foi para minha casa. E dali foi uma adoção muito rápida, assim, até porque as pessoas já me conheciam, eu conhecia a história, assistente social, a assistente social vinha aqui, acompanhava e tudo. E hoje ela é o amor da minha vida. E com 2 anos ela negativou, ou seja, ela pegou anticorpos do vírus da mãe dela. Veio falar com 3 anos de idade, com muito sacrifício, com muita neurologista, até tirar o CARC do cérebro, sabe? Veio falar com 3 anos, e a irmã Soraya, inclusive, vão deixar a Anitta lá na escola. Eu falei, porque por ser muito grande, ela fazia abstinência até 4 anos. Coisa muito triste, você não tem noção. Ela rolava na cama. Era uma coisa que até padre, tudo eu chamava para benzer. Mas, tipo assim, na cabeça de mãe, né? Lógico. Era uma coisa assim que eu falava, não, eu quero tudo. Mãe faz tudo. Tudo. Então, a Anitta veio para me ensinar muita coisa. Eu pensava que eu sabia o que era o amor. Mas você não tem noção, Mateus, que menina. Que ser de luz, que espírito. É uma coisa que eu me emociono de falar da minha filha. Porque eu começaria tudo, desculpa. Não, fica à vontade. Começaria tudo de novo. Faria a mesma coisa. E com razão. Com razão. Porque a gente Quem somos nós para compreender 100% das vezes os desígnios de Deus, né? Mas algumas coisas são de uma compreensão muito evidente para a gente quando ocorre, né? E esse é um exemplo disso. Porque tantas crianças passaram por aqui, por que ela, né? Ela veio para mim e eu botei o nome dela. É um propósito acima, né? Exato. Um propósito maior do que aquele que a gente pode compreender num primeiro momento. Que o tempo vai fazendo a gente... Desculpa. Que é isso, pelo amor de Deus. Essa é uma história, de fato, bonita que tem que... não tem como não emocionar para contar. Está terminando o ensino médio, sabe? É um ser de luz, é uma paciência, é uma calma. Só o olhar dela, ela transmite uma paz para a gente, sabe? De uma maneira, eu agradeço muito aos espíritos de luz, aos muitos mentores espirituais, a Deus, que não deixou passar, que eu podia estar passado isso aí. Porque eu falei assim, gente, eu não tenho como que eu vou, né? Pegar uma criança dessa, tipo assim, seria, não por egoísmo até, mas ela que me adotou. A escolha foi dela. Ela que me adotou. É um ponto de vista que tem que ser levado. Ela me adotou, então não teria como eu falar não para a Anitta. Nós tínhamos uma pergunta para te fazer, que era o quanto a espiritualidade influencia na sua vida. Mas eu acho que você já deu tanta prova, meu Deus, você pode... Tá vendo? Por isso que eu não posso falar, porque eu vou falando as coisas... Mas não é assim. Era uma... ficou tão evidente o quanto que a espiritualidade está presente no seu dia a dia. É isso. Que a pergunta está hoje essa nossa. Agora eu só peço a Deus que se Ele me deu a Anitta, que eu deixe ela, né, formada, que ela quer fazer psicologia, que ela siga esse caminho. Olha só, eu pensei que eu não fosse dar conta que não estou aqui, saudável, graças a Deus, cheia de vida, né? Que Deus me proporcionou. Continuando a trabalhar. Então, quer dizer, começaria, Mateus, tudo de novo. Com fogo na casa, com fogo aqui na instituição, que eu levei todo mundo para minha casa, que eles ficaram 6 meses na minha casa, que pegou fogo aqui no ambulatório. Eu não pensei, peguei tudo e levei para minha casa.
até, graças a Deus, o Mocaibe, na época, conseguiu resgatar o ambulatório, porque aqui foi assim, foi um fio montado no outro, gente. Então, Quer dizer, quando você foi ver, já estava todo mundo na sua casa e o trabalho continuou. continuando, mudei tudo, peguei tudo, botei ali, enfim. É uma coisa que você não percebe e quando você olha para trás, são 37 anos. E passa rápido. Isso passa rápido. Então eu começaria tudo de novo para ter minha filha. Ô Fátima, mas que conselho que você poderia dar para uma pessoa que eventualmente tenha o interesse de iniciar algum projeto social, mas que se sente insegura diante das dificuldades que inevitavelmente vão aparecer, né? Mas que não sabe, às vezes, se deve levar isso adiante, para onde começar, com base na sua trajetória. Tem algum conselho que você poderia dar para alguém que tem essa intenção? Olha, eu acho que tem que ter determinação, resiliência e amor. E saber que os empecilhos vão chegar, que as dificuldades vão chegar, mas não desistir. Porque você, quando ajuda alguém, na realidade é você que está sendo ajudado por estar tendo oportunidade de ajudar. Quando você tem a oportunidade de ajudar, ainda que seja pouco, se você não tem noção como você que está sendo ajudado, sabe? O universo te devolve do que você entrega também. Né? É aquela coisa de energia mesmo, sabe? Você joga para o universo a energia e com certeza ela volta para você. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito bem-humorada, tenho um astral muito bom, estou sempre brincando, estou sempre levando as coisas como tem que levar. Eu, assim, você não veio a passeio, você veio para poder enfrentar determinadas coisas. E essas coisas têm que ser enfrentadas com um mínimo de leveza, né? É verdade. O copo meio cheio, o copo bem vazio. Deseje como você vai enxergar. É verdade. Agora, você teve ou tem algum ídolo nessa sua trajetória como psicóloga, como assistente social, como nessa sua atuação com essa questão da solidariedade, né, dessa política social que você faz nesses anos todos? Olha só, eu tenho uma admiração por Chico Xavier, que você não tem noção. Pode parecer uma coisa assim, mas a história dele, como ele lidava com as questões, eu tenho uma passagem muito assim, muito na minha cabeça, muito na minha mente, que diz que ele tinha uma placa em cima da cama dele, né? Escrito assim, tudo passa. Aí perguntaram, Chico, por que isso aí? Por que você tem isso na sua cama? Ele falou, porque os momentos bons vão passar e os ruins também, para eu não esquecer disso. Então, Acho que é para eu não me martirizar nos ruins, nem me vangloriar nos bons. eu acho que é muito por aí, né? Então, assim, hoje, se você falar assim, o livro seu, eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo do lado da minha cama, que já está todo rabiscado, todo rasgado, mas é aquele ali que eu releio, e que eu não sei nada, entendeu? Porque o legal dessa vida é você não saber nada. Você pensa que sabe, mas você não sabe absolutamente nada. Porque a dúvida é que move a gente ter fé. Porque se a gente tiver certeza de tudo, a gente não vai ter fé em nada. Então, se eu disser para você, é esse meu ídolo, sem falar de Jesus, né, que é óbvio pra gente, né? E esse Papa agora, que tanto me encantou, quanto mais eu vejo filmes dele, quanto mais eu sei sobre a vida dele, mais eu fico apaixonada por ele, sabe? Pelas questões humanas, né? Como ele lidava com as coisas, como ele lidou com tudo. Ele levou a igreja para um outro viés. Ele levou. Embora tímido, né? Mas levou. Com muita garra, mas ele fez um trabalho silencioso, mas muito importante. Muito, nossa senhora, muito. Você acha, então, que o Evangelho segundo o Espiritismo seria um livro que todo mundo deveria ler? Ou você tem outra indicação? Bem, eu assim... Independentemente de... Eu sei, no meu olhar, seria esse, assim, no meu olhar, porque explica tanta coisa. Porque se eu citar qualquer outros livros que eu já li na minha vida em relação... Eu fiz pedagogia, eu fiz... Se falar em Paulo Freire, eu estudei até minha alma. Então, eu fiz serviço social que a gente teve que ler muito e tal. Mas esse é o que me dá ali, que eu abro assim, e que eu encontro uma massagem no meu coração, um suporte, para eu não esquecer
o porquê que eu estou aqui. Porque senão eu esqueceria rápido. Se perdeu a gente perdeu O foco, o foco, né, do propósito, é difícil fazer o sentido contrário. Agora, o que a Fátima de hoje diria para a Fátima de 18 anos de idade? Nossa, que pergunta difícil. Eu era tão ingênua assim, apesar de ter me casado com 19 anos, era tão ingênua. Eu acho que, olha só, foi bom eu te tocar, isso me lembrou. Eu, com 18 anos, não tinha aquele projeto Rondon? Sei. 200 anos atrás. Eu era louca para ir, para ajudar lá. Então já era meio por aí, entendeu? Eu acho que já era um caminho meio que traçado, sabe? Que eu diria para ela que ela não errou, não. Fez o caminho certo. Fez o caminho certo, entendeu? Porque já, né, Projeto Rondon, a gente saía daqui para dar aula, eu me formei professora, aquela coisa, queria dar aula lá não sei aonde, então nem sei se existe mais, claro que não existe, né? Acho que não existe. Mas isso era uma coisa bem interessante, era uma coisa bem... Diferente. Pois é. Léo, você está satisfeito? Gente, eu não deixei vocês falarem nada, mas- perguntar nada. Mas a gente perguntou um pouco. A gente perguntou um monte de coisa. O objetivo é isso. Eu vou falando, Mas o objetivo é conhecer a sua trajetória. O pessoal nem é muito interessante, porque eu nunca viajei, nunca saí do país, entendeu? Nunca nada. Se essas histórias tudo que você falou não são interessantes, o que mais que pode ser, né? Exato, são interessantes, são inspiradoras. Mas eu nunca, Que é o propósito. eu nunca tive essa vontade, assim, sabe? De sair, de conhecer, de tal. Eu sempre fui muito simples nessas questões. Me basta ir no farol. Não fala, E pronto, aí falou aqui pro prefácio suplente. Pois é, me basta ir no farol de São Tomé. Muito bom, né? Mas um propósito aqui, né, do nosso projeto é esse mesmo. Eu vi as histórias, as trajetórias inspiradoras. E a sua, sem sombra de dúvidas, Obrigada. uma trajetória inspiradora que, como a gente sempre teve em mente, né, Léo, muito mais pessoas têm que sempre conhecer, ter isso em mente, saber do seu exemplo de coragem, de determinação, sem perder justamente a alegria. Né? A gente não pode justamente de jeito nenhum. O próprio Papa falou agora, né? Sim. Tinha uma oração que ele fazia de não se perder o bom humor. verdade, Então acho que são umas coisas que a gente tem que levar. Aqui eu brinco muito, sabe? Quando eu chego, eles querem me abraçar, querem... Sabe como? Pode ter uma outra pessoa, assim, vamos supor, um cantor. Mas eu cheguei... Você é celebridade. Assim, é a questão do acolhimento mesmo, sabe? A questão de saber, tipo assim, eu sei que ela não vai me deixar e não vou mesmo. É uma alegria que a gente tem que passar, né? Eu lembro que eu vi uma entrevista uma vez no Jornal Naná Melo, ela falando que quando ela perdeu um filho, né? 9, ela ia na igreja e pedia a Deus para que não fizesse ela perder a capacidade de dar risada. E de ter alegria nesse sentido. E com base nisso levou para tantas outras pessoas através da profissão, como você também faz aqui. Né? Porque se eu chegar aqui, eu chego toda enfeitada, assim como eu sou. Sou essa pessoa que eu chego aqui, pode ser o que for, mas jamais chego aqui sem um batom, sabe, sem passar essa coisa boa para eles, sabe? Faz parte de todo o E também não gosto de ver ninguém desarrumado, sem um batom, sem estar com brinco. Cadê? Vambora, vamos levantar, cadê o cabelo? Tá assim, quer dizer, tá com... E por aí a gente vai caminhando. Mas Matheus é uma honra ter você conhecendo agora, e Matheus é uma honra. O pai dele ficou muitos anos comigo, conheço o Matheus desde pequenininho, mas deu uma honra. tempo. E Ele fico foi muito mais de 20 orgulhosa. anos. Mais de 27 anos. E fico muito orgulhosa de você ter se tornado esse homem maravilhoso, essa pessoa ímpar, esse menino de ouro. Desculpa, mas tinha que falar isso. Eu também faço esses elogios. Então, meu sócio, meu amigo, de quase tudo que eu tenho profissionalmente na minha vida, eu divido com ele. Então, Isso aí, meu. que é bom. Faixa, muito obrigado. Ai, nada, foi um Parabéns. prazer estar para vocês. Desculpa alguma coisa. A gente fez esse... Falei direitinho, se tá tudo certo. Se não deixei, se não cortei você. Porque eu sou meio então, assim, eu vou cortando as pessoas. Não, A gente agradece o acolhimento, justamente.
ter nos recebido aqui, no seu escritório, aqui no espaço da associação, para que a gente pudesse estar conversando um pouco, trazendo isso para as pessoas. Obrigado mesmo. Não, Tá? obrigado a vocês, foi uma honra. Obrigado. Obrigada. E para você que nos acompanha, a gente fica por aqui hoje nesse super episódio do Mentes Legais, com uma trajetória verdadeiramente inspiradora. Fique de olho no nosso canal, nos próximos episódios e nas próximas Mentes Legais. Fique com Deus e um forte abraço.